Olá, amigos. Momento de reflexão com Mino Ferreira. Oportunidades de nos alimentarmos da palavra, da oração, desses valores tão importantes para nos fortalecermos e sermos sal e luz na vida de outras pessoas, levando essa palavra, levando esse alimento em meio às dificuldades da vida. E o Evangelho de hoje nos mostra Jesus saciando, orientando, alimentando, fortalecendo por meio da coragem as pessoas à sua volta, e essa ação se estende a mim e a você também. Talvez você esteja passando alguma dificuldade, seja desemprego, seja doença, seja problema de relacionamento familiar, traições, decepções, enfim, as angústias internas que perpassam o ser humano, as chagas sociais que permeiam essa sociedade ao longo de tanto tempo e que atinge a você e a mim também, e às vezes nos deixa um pouco sem ânimo, sem coragem, sem esperança. Porém, Jesus diz: depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de despedir-se deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Queridos amigos, o Evangelho de hoje também nos faz refletir 3 aspectos importantes da nossa caminhada, da presença de Jesus no seio da sociedade e do sentido maior do seu projeto. Na multiplicação dos pães e do peixe, Jesus nos ensina o dom da partilha, o entendimento de viver em grupo, de não viver isolado. E o Evangelho de hoje termina com o evangelista dizendo que o coração deles estava endurecido, porque eles não haviam entendido, há poucas horas que havia acontecido, há poucos momentos, essa multiplicação dos pães e peixes que Jesus havia feito, com cerca de 5.000 pessoas. Mas o Evangelho de hoje nos mostra o sentido maior. O primeiro aspecto que é interessante que nós possamos observar. Jesus encaminha os discípulos a entrar na barca e diz para eles seguirem caminho, enquanto Jesus fica ali reunido, se despedindo da multidão. Após despedir-se da multidão, Jesus vai ao monte para rezar. Olha como é interessante a prática da oração, da espiritualidade, desse momento de podermos nos fortalecer através dessa intimidade com Deus. Pois é a oração que nos faz entender o sentido maior das nossas dificuldades, das nossas cruzes. A cruz, como você pode perceber, são 2 linhas traçadas, uma horizontalmente e outra verticalmente. A cruz, nesse sentido dessa linha horizontal, nos faz entender que primeiro, para que termos essa intimidade com o Pai, nós temos que primeiro compreender o sentido maior das nossas relações humanas na empatia por meio do relacionamento humano, daquelas pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Visto que uma das dificuldades maiores do ser humano é o relacionamento humano. E o outro traço da cruz, que é justamente o vertical, é essa intimidade que nos liga ao Pai. Enquanto que na horizontal nós entendemos a cruz como relacionamento humano também diariamente, essa ideia da vertical, essa intimidade que nos liga da terra aos céus com o Pai, nos fortalecendo, nos direcionando, porque é preciso entregar a Deus os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas aspirações, as nossas necessidades, as nossas carências.
as nossas dificuldades. E Jesus, acima de tudo, nessa intimidade com o Pai, nesse projeto, é obediente e ora. Logo depois de subir ao monte, Jesus reza. Logo mais, ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus, sozinho em terra. Ele vê os discípulos cansados de tanto remar. Ele vê o cansaço que abate o ser humano. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Cansados, fragilizados, perdemos a esperança, perdemos a fé. E diante desse cansaço, muitas vezes, nos desviamos do caminho. Porém, Jesus percebe isso, então Jesus vai até ele, porque Jesus queria passar na frente deles. E quando os discípulos os veem, ficam assustados, andando sobre as águas. Amigos, você que me acompanha agora nesse momento, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas tem de fé, esperança. Observai essa presença de Cristo em tua vida, dizendo: coragem, deixa eu passar na tua frente, deixa eu te fortalecer, porque é Jesus que vai e nós devemos seguir Jesus. Esse passar à frente significa seguir Jesus, ir cada vez tendo sentido maior de entender os ensinamentos por meio da prática da oração, da espiritualidade, da Eucaristia, do amor ao próximo, de ações conjuntas, de ações que gerem frutos de misericórdia e frutos fecundos oriundos do Evangelho, do bem comum. Jesus passa na frente. Queria, acima de tudo, que os discípulos entendessem esse sentido maior que ele havia feito na multiplicação dos pães. Porém, eles não haviam compreendido a ação de Jesus. E eles ficam assustados. Quando Jesus caminha sobre as águas, eles acham que é um fantasma. E Jesus diz: não tenhais medo. Mas a primeira palavra de Jesus é coragem. Coragem, coragem sempre. Ânimo, fé. E essa coragem e esse ânimo deve produzir uma alegria, porque Cristo está conosco. Quando nós nos encontramos com pessoas de bem, quando nós nos encontramos com pessoas que nos fortalecem, nós sentimos essa afetividade, nós sentimos essa empatia e essa alegria. Assim deve ser a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. É, acima de tudo, a presença de Jesus Cristo que nos fortalece. Como Jesus diz a mim e a você: não importa o que passais agora, coragem, coragem, não tenha medo, tenha fé, tenha esperança, tenha ânimo, deixai a tua luz cada vez mais brilhar e sejas sal na missão. Coragem, fé, esperança, não tenhas medo e missão. Esses são, acima de tudo, as possibilidades de construirmos, de nos reinventarmos, porque quantas vezes enfrentamos os ventos contrários? Diante do mar da vida, os ventos contrários nos abatem, nos sentimos divididos, e é preciso a oração, e é por meio da prática da oração que nós encontramos direcionamento, discernimento, sabedoria. Queridos amigos, que nós possamos levar essas palavras de Jesus, coragem, não tenha medo, a todas essas pessoas que fazem parte da nossa caminhada cristã. Momento de reflexão com Almino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não tenhais medo, coragem, ânimo e missão.